Vamos lá? Bom, então, dando um panorama geral da motricidade por uma visão de educação física desenvolvimentista. E aí o autor é o Gallagher. É ele que descreve a educação física desenvolvimentista e ele que identifica os métodos de avaliação e os processos de estimulação em determinadas áreas específicas. Então, para a gente ter um panorama global do que a gente está falando, é legal mostrar esse mapa, né? Que é o mapa do aprender a mover-se. E aí, dentro do aprendizado de mover-se, tem os aspectos motores. E a gente pode dividir esses aspectos motores em duas grandes áreas. Primeiro, as habilidades motoras básicas. E depois, as atividades físicas e aptidão física. Então, a gente vai trabalhar com habilidades motoras fundamentais e especializadas, que são essas áreas mais básicas, né? Atividade física e aptidão física tem dois outros domínios, que é um domínio relacionado à saúde e bem-estar físico, né? Que é o que todos os adultos. Então, quanto mais velho, quanto mais adolescente, quanto mais adulto e o idoso, eles devem ter um espectro de ação nesse tipo de domínio, no domínio da aptidão relacionada à saúde. E a aptidão relacionada à performance para os atletas. Então, os atletas de alto rendimento têm esse tipo de habilidade, mas eu acho que são habilidades que são secundárias àquelas habilidades básicas. As habilidades motoras fundamentais, então, a gente já viu. Então, os movimentos locomotores são os primeiros, os básicos, os movimentos manipulativos e os movimentos de equilíbrio. Então, que a gente pode, então, esse é o foco, o núcleo no qual a gente quer abordar uma perspectiva psicomotora ou desenvolvimentista da criança com dificuldades ou crianças com atrasos no desenvolvimento infantil naturalmente vão ter prejuízos nesse domínio. E aí todos esses domínios têm dois aspectos muito importantes. Um é o aspecto cognitivo e o outro é o aspecto afetivo. No aspecto cognitivo, que é a perspectiva do entendimento da ação motora. Então tem um entendimento intelectual, uma aprendizagem que é mais cognitiva, que é uma aprendizagem mais de conceitos ou mais simbólicos do movimento. Então, esse também, os aspectos cognitivos são divididos em dois aspectos. Um é a aprendizagem perceptivo-motora, e as crianças com problema do desenvolvimento têm dificuldade em perceber o mundo e executar as coisas. Por isso que eles têm um desequilíbrio, normalmente a habilidade equilibracional fica prejudicada porque ele não tem questões básicas que são tônicas do corpo, ou o corpo é muito mole, ou o corpo é muito rígido, ou a criança é TDAH hiperativa, ela perde informação do ambiente, ela perde informação do seu corpo, ela perde a atenção em determinados aspectos que ela deveria estar integrando através da visão, através da audição, através do movimento, do equilíbrio, labirinto, do sistema equilibracional, da propriocepção, de saber aonde é a posição do seu corpo. Então ela não integra a sua sensorialidade. E aí ela tem dificuldade em executar em pensar no movimento. E aí ela vai perder capacidades de habilidades motoras básicas. Então, habilidades motoras básicas são movimentos de deslocamento, manipulativos e equilibracionais. Por um lado, a gente tem que trabalhar, então, esses aspectos cognitivos, que são aspectos sensório-motores. Então, temos que fazer atividades sensório-motoras e atividades de aprendizagem de conceitos. Então, os jogos, quando a gente vai jogar amarelinho, tem um conceito, tem uma regra
Quando tem um jogo de futebol, tem uma regra. Quando vai jogar queimada, tem uma regra, e não só uma regra, tem uma malandragem do próprio jogo. Eu não posso ficar logo na frente, eu tenho que ficar lá atrás para dar mais tempo para eu fugir da bola. Ou se eu quero jogar basquete, tem um macete com ritmo e eu tenho que botar a minha mão na frente, ou eu tenho que apontar. Enfim, é a construção cognitiva do exercício físico dentro de uma regra. Então tem questões de aprendizagem de conceitos e questões de aprendizagem que são motores, sensoriais e motores, sensório-motores. E por outros aspectos afetivos a melhoria do autoconceito, então que eu acho que a gente pode trabalhar também dentro de temas, que eu acho que é o grande negócio, temas de autoconceito e de socialização positiva. Então, especificamente no mundo, no aprendizado perceptivo motor, tem dois universos, o mundo do tempo e o mundo do espaço. O mundo do espaço é a consciência do corpo. Então, tem que saber o nome primeiro começa com o nome das partes do corpo e viver experiências com a cabeça. Então, fazer exercícios. Quais exercícios eu posso fazer brincando, usando a cabeça, ou equilibrando um balão na minha cabeça, ou batendo no meu ombro com um balão, jogando alguma coisa apenas com o ombro, vivendo experiências corporais, sensoriais com o corpo e com todas as partes do corpo. E a consciência do espaço, o espaço que está dentro, o espaço que é fora, e a direção, por exemplo, jogar reto, jogar para lá, jogar para cá. Isso, então, a criança vai construindo o seu corpo, a noção de corpo e a noção de espaço. Então, a gente precisa prever atividades que envolvam o mundo espacial. E o mundo do tempo, que aí é a sincronia, fazer a coisa junto, ou fazer a coisa em sequência, ou logo em seguida, ou fazer antes, ou esperar depois do apito, ou antes do apito. Então, ter essa noção temporal de sincronia, é importante ele saber o ponto da sincronia e dos ritmos. Os ritmos que são ditados, ritmos internos ou ritmos externos. Por exemplo, se eu vou jogar amarelinha, eu pulo no ritmo que eu quiser. Eu vou mais rápido, eu vou mais devagar, porque eu escolho o ritmo. Mas quando eu estou jogando basquete, não, a bola vem quicando, não sou eu que escolhi, é um ritmo externo. Então, prever atividades de ritmo interno e de ritmicidade externa. E prever questões em sequência. Aí a gente está trabalhando totalmente o aprendizado perceptivo motor. De autoconceito, muito legal ao pertencimento. Aí são questões mais simbólicas, filosóficas, que a gente tem que abordar dentro da metodologia. O pertencimento, de competência, se vale a pena, de aceitação de si próprio, de virtudes ou de exclusividade. Então são questões mais filosóficas que a gente pode colocar dentro do programa teórico, não só para a criança, mas também para os pais, para entendimento desse conceito individual e do grupo, pertencimento ao grupo, das suas potencialidades no grupo. E a socialização positiva é a questão de justamente isso, da afiliação, a formação da atitude, a cultura, que aí no caso é a cultura do skate, a cultura do parkour, a cultura do slackline, a cultura do cara que escala, a cultura do cara da bike. E aí isso vem saúde, bem-estar, respeito, atitude. Então tudo isso pode ser trabalhado dentro de conceitos mais simbólicos. Então esse é o panorama global que nesse contexto a gente tem que ir para uma formulação de um sonho de atividades práticas que prevejam essas coisas dentro de um script, de uma progressão,
se a gente conseguir implantar isso, a gente está abordando basicamente uma educação física desenvolvimentista inovadora. Eu nunca ouvi falar disso dentro da comunidade ou alguém usando skate ou parkour ou slackline. Certo? Vamos nessa.